Meus amados, que alegria, que satisfação, que gozo! Estamos aqui de volta, trazendo mais aqui um conteúdo para os abençoados. Olha, hoje é sexta-feira, sextou, 27/9/2024. Estamos aqui às 8 horas mais 26 minutinhos, 8h26 da matina. Eu sou o J. Fernandes. Estou em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, para o Brasil e o mundo, através dessa ferramenta que eu digo que é uma coisa muito abençoada, que é o nosso YouTube. Seja muito bem-vindo, meus queridos, sejam muito bem-vindas, minhas abençoadas irmãs em espíritos, à nossa plataforma. Aqui é o nosso canal livre, eu gosto de repetir, livre pelo Evangelho Eterno. Isso nos torna livre, aquela palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade torna vocês livres. O Evangelho Eterno veio para nos dar o conhecimento dessa verdade e nos tornar livre, sem temor nenhum. Vamos lá, meus abençoados irmãos. Esse conteúdo que eu estou trazendo hoje é o pedido de um abençoado aqui de Recife. Ele mora num bairro que é chamado Casa Amarela. Eu não sei o nome dele, mas ele é assinante do canal já há algum tempo, mas eu acho que ele nunca falou o nome dele. Ele falou assim: Jota, se for possível, traz um conteúdo falando sobre filho de perdição. Ele tem algumas dúvidas ainda, espero ajudá-lo muito e trazer assim um conteúdo relevante para todos os meus abençoados do Brasil e do mundo. Eu quero aqui abraçar e agradecer de coração todos os meus inscritos do canal, vocês que comentam, vocês que se enriquecem desse conhecimento, dessa sabedoria predestinada que foi oculta desde os tempos antigos, passou por todas as gerações e foi revelada aos gentios, né, pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, o arquiteto e fundador daquele pacto, o pacto da graça, né? A nova aliança. Vamos lá, vamos conhecer essa verdade. Olha o tema hoje, abençoado, olha o tema. Nos dias de hoje, existe filhos de perdição? Abençoado, é uma pergunta. Será se é possível, nos dias atuais, haver filho de perdição? Bem, abençoado, esse conteúdo de hoje, esse ensinamento de hoje, vai trazer para você, eu digo assim, um pouquinho, uma pitadinha de uma firmeza, de uma confiança em si mesmo e de viver plenamente, sem estar preocupado com essas coisas. Mas vamos lá, encontramos nesse livro aqui, chamado Bíblia, né? E alguém fala assim: você não crê mais na Bíblia. Alguém diz isso. Que pena, abençoado, porque eu nunca criei tanto na Bíblia como eu creio hoje. Aliás, eu gosto de dizer que os meus amados e queridos irmãos evangélicos não creem na Bíblia. Porque ele lê uma coisa e diz: mas não é bem assim. Eu te pergunto, você está crendo? Recebe alguém a ordem do juiz e depois fala que não é bem assim para você ver o que acontece. Não é? Então, o que está escrito é assim como está escrito. Mas os meus amados irmãos evangélicos, no qual eu fui inserido por 32 anos, não acreditam na Bíblia. Acreditam em invenção mentirosa de pessoas que dizem que Jesus ligou para o celular dele. Isso é fácil de acreditar. De que foi no monte com uma garrafa de óleo na mão e Jesus colocou um pingo do sangue dele dentro do óleo. Isso aqui é água, tá? Isso é fácil de acreditar. Por que é fácil? Porque o mundo todo jaz numa mentira. O mundo vive inserido numa mentira, acreditando numa mentira. Então, quando a verdade chega, aí é difícil de acreditar. Aí parece uma mentira, né? Mas vamos lá. É possível existir nos dias de hoje ainda filho de perdição? Tem quem há que diga que afirma que sim, mesmo vivendo esse pacto, afirma que sim. Mas vamos aqui o nosso conhecimento e vamos deixar os outros
e vamos nos enriquecer cada dia mais e ter mais o que aqui, ó? Que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Pé no chão, abençoado. Firmeza naquilo que nós vivemos, né? Vamos bem. Vamos buscar um conhecimento que está escrito lá no Velho Pacto, na Velha Aliança, mas escrito por um homem que, segundo isso aqui diz, e eu creio, que ele era um homem segundo o coração do papai. Coração de Yahweh, do grande eu sou. Entende? Então eu creio. E ele diz assim, lá no Salmo 37, vamos ler o versículo 10. Lembrando que eu estou lendo aqui na King James. A versão que eu estou lendo é King James. Vamos lá, diz assim: mais algum tempo apenas, mais mais um tempinho, e já não existe o ímpio. Tu os procurarás em seu lugar, porém não mais encontrarás. Amados, essa palavra é digna de confiança, é digna de confiabilidade. E olha bem o que diz: mais algum tempo apenas. Ele escreveu isso cerca de quase 1000 anos antes de Cristo. E ele falou, é apenas um tiquinho, um pouquinho, um bocadinho de tempo. Não vai ser muito tempo. E o ímpio já não vai mais existir. Isso é digno de confiabilidade, amados? Ou eu posso sair por aí dizendo que tem ímpio? Abençoado, esta palavra é digna de confiança, é digna de confiabilidade. Essa palavra é digna de toda aceitação, como disse o apóstolo Paulo aos gentios, na sua segunda carta. Aliás, a Timóteo. Essa palavra é digna de toda aceitação. E fazendo tu o que eu digo, salvarás tanto a ti mesmo dos engodos, como aos que te ouvirem. Se tudo é êxito o que eu estou te falando, abençoado, tu vais salvar tanto a ti mesmo dos enredos da religião e dos religiosos, quanto as pessoas que te ouvirem. Entende? Será que você tem dúvida? Se você tem dúvida e quer passar para as pessoas uma coisa que você mesmo não acredita, você acha que vai passar confiabilidade para as pessoas? Você acha que as pessoas vão acreditar nisso? Se nem você acredita de verdade? Entende isso, abençoado? Isso é digno de toda aceitação. Vamos ler de novo? 37:10 do Salmo. Mas algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. E ele estava dizendo a pessoa, talvez, que duvidava isso, né? Você vai procurar no lugar dele e você não vai mais achá-lo, porque ele não vai mais existir. Essa raça, né? A raça não é a pessoa que eu estou falando que ele é mau. Não estou dizendo nem que ele é mau, nem que ele é bom. Essa raça de ímpio, essa geração dos ímpios, você vai procurá-la e você não vai mais achar, porque ela já está perto de ser extinguida, de ser extinta, de desaparecer. E você acha que eu tenho esse direito de sair por aí dizendo que existe ímpio? Você acha que eu tenho esse direito, essa razão, de afirmar para as pessoas, para os meus ouvintes, para a pessoa que dá credibilidade a mim? Não, o ímpio existe sim. Eu estou baseado em quê para dizer isso? Tem pessoa que diz, que afirma isso. Ele está errado? Eu não sou juiz de ninguém, abençoado. Vamos dar mais um passo à frente. Vamos ler o 28, do mesmo Salmo 37, o 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça
quem põe em prática a justiça. Hoje o papai ama aqueles que crê que esse diabo não existe, que o pecado foi tirado. O papai ama quem pratica essa justiça, quem vive essa justiça, que é um ser perfeito, sem nenhum defeito, que não é miserável, nem cego, nem nu. O papai ama esse tipo de pessoa, esse tipo de prática. Não é a pessoa, é a prática. Porque ele não tem raiva de ninguém, porque tudo é por ele e para ele. E não abandonará os seus fiéis. O que é os fiéis? O que vive na prática da justiça. E hoje na justiça que ele fez. Ele te tornou perfeito. Mas se tu não acredita nisso, como é que ele pode te amar? Não amar tu, mas amar a prática, a tua vivência, o teu dia a dia na terra. Se tu duvidas do que ele fez na cruz. Entende? E não abandona os seus... Estes serão resgatados para todo sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os ímpios serão exterminados, disse ele. Aí eu posso afirmar que os ímpios foram exterminados. Mas os justos foram exterminados? Na época, sim. Mas é que os ímpios, a semente dos ímpios se acabou. O sêmen dos ímpios acabou. A geração do justo continuou, mas a dos ímpios deu um timer. Não deu um timer, deu um timer. Parou. O justo deu um start e o ímpio deu um timer. Foi desligado, desapareceu. E com que base eu posso sair afirmando aí que os ímpios estão por aí? Com base em quê, abençoado? Com base em quê? No cabo que mata um? No cabo que não crê? Isso é uma outra coisa. É uma outra... Um outro, vamos dizer assim, um outro calqueio, uma outra palavra, uma outra reunião, um outro vídeo. Me faltou a palavra aqui agora. Entende? Isso é para uma outra hora, para uma outra coisa. Vamos lidar com isso. Aí alguém me pergunta, Jota, quem era os ímpios? Dá para saber? Dá para saber quem eram os ímpios? Dá para saber? Bem, abençoados, dá para se ter uma ideia. Dá para se ter uma ideia. Quem, por exemplo? Adão, Faraó, Coré, Datã, Judas o Iscariote e tantos outros. Acredito que até o Saul, acredito também, o Saul. E tantos outros houve, muitos. Esses ímpios foram considerados e tratados por Yahushua, ou Yahushua, como joio, bode, filho do diabo. Esses eram os filhos de perdição, a semente da perdição. Entende? Que aqui está dizendo que seria exterminada esta semente. Termina o versículo 28 do 37 dizendo, mas, falando dos justos, que era aqueles espíritos mesmo na condição de separado do papai, mas era amado por ele, e aquelas pessoas que eram uma alma vivente, que não tinha dentro deles um espírito. Esses eram filhos de perdição, esses eram os ímpios. E eles vieram para um propósito, eles vieram para cumprir um propósito. Ora, numa casa não existe somente vaso de honra, mas também tem vaso de desonra.
E o papai diz assim, e vai me perguntar por que me fizesse assim? Perguntaria o barro ao oleiro, por que me fizeste assim? Se eu cumpro toda a minha vontade, disse ele. Isaías 46, 7. Essa turma foram tratada como joio, bode. Entende? Vaso de desonra, raça de víbora. Esses são os filhos de perdição. Entende isso? Filho de perdição. É um vaso feito para a desonra, para o contrário da justiça. Entende? Para o contrário da justiça. Agora vamos confirmar o Salmo. Vamos confirmar o Salmo numa palavra que está escrito. Vamos confirmar o Salmo lá em João 8, 17 e 20. 17 e 18, aliás. João 7, 17 e 18, diz assim. Está igualmente escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então eu peguei o testemunho do Davi, o que o Davi falou, e vamos pegar um outro testemunho. Qual era o outro testemunho? Eu testemunho de mim mesmo. E o Pai que me enviou testifica em meu favor. Então o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Se eu pegar só Davi e não complementar com outro, você pode até ter uma certa dúvida. Porque o próprio Yahushua, o Yahusha, ou o Nazareno, vamos dizer assim, para você ficar de fácil entendimento, porque era o Nazareno mesmo, nascido em Nazaré, mas não era Jesus, porque Jesus não existia. Esse nome Jesus é uma falsificação. Mas o Nazareno sim. O Nazareno sim. O véu de papai. Por isso Yahusha, por isso Yahushua. Entende? Ele mesmo disse, o testemunho está escrito na tua lei que o testemunho de dois é verdadeiro. E se eu testifico de mim, o Pai que também está em mim, então são dois. Eu e o Pai somos um. Mas ele é quem testifica de mim. Mas eu quero falar isso aqui para vocês, abençoado, para vocês saberem que eu não deixo solto, vou amarrar. Vamos concluir. E vamos concluir falando com quem? Quem é esse outro testemunho? Bem, segunda carta aos Coríntios 5,16. Vamos ver o que o Evangelho agora diz. A gente leu na lei, no velho pacto. Agora vamos ver no novo pacto, no Evangelho da incircuncisão, o que é que está escrito. E alguém me diz assim, ele lê somente o que importa a ele. Abençoado? Ô abençoado, tu tem miolo dentro da cabeça ou não? Ou tu não é uma cabeça de vento? Creio eu que não, né? Como diz o meu amigo hondurenho, creá-lo eu que não. Esse homem aí, engravatado, que se diz ser teu pastor, quando ele vai pregar, fazer o sermão dele, ele lê a Bíblia todinha para tu, ou ele lê o versículo que compõe aquele tema que ele está falando, sobre aquilo que ele está falando. De dízimo, que tu vai ser amaldiçoado, 2 versículos ou 3. Abençoado, você não tem cabeça de vento não, abençoado, você é inteligente. Eu estou falando de um assunto que eu não tenho que ler decorrido daquele assunto. Ou tu acha que eu vou ler aqui sobre água ou sobre fogo? Mente iluminada, abençoado, mente iluminada. Eu estou lendo o que confirma o tema que eu estou falando, ok? Ok, my friend? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante,
Abençoado. Tá aqui, ó. Estou lendo sem abençoado. Porque um abençoado falou, ó, então você já está curado, tira o álcool. Você é curado, abençoado. Você é curado. Você não é doente. Mas não estamos vivendo num corpo débil. Nós não escondemos isso não, abençoado. Carne não é santa não, é mentira do teu pastor aí. Diz assim, eu sou um homem santo. Fisicamente falando, é um diabo. Por isso que você vê essas berração aí, né? Desses abençoados aí que diz que é santo e faz cada coisa que alguém se benze, não? Porque carne nunca vai ser santa, abençoada. A carne está condenada a não prestar. Entende isso? Mas quando a gente sabe quem nós somos, assumimos a nossa posição e andamos como tal. Andamos como luz, Deus, na terra. Assim que daqui por diante, diz o Evangelho da Incircuncisão, disse naquele tempo, isso aqui é um lembrete, isso aqui é um flash, para iluminar, para dizer, opa, é isso mesmo, é assim mesmo, é assim que eu ando. A ninguém, disse lá, da agora por diante, a ninguém, abençoado, ninguém é quantos? A ninguém conhecemos segundo a carne. Abençoado, se é para eu não conhecer a ninguém segundo a carne, como que eu posso dizer que aquele cara é carne? Quem me deu esse direito de eu pregar essa... Eu não vou chamar de heresia, não, por respeito a meu abençoado irmão aí. Entende? De agora por diante, diz Shaolo, lá nos anos 62, 63, depois da cruz, de agora por diante, eu te pergunto, a gente está dali por diante ou está dali para trás? Eu estou dali para frente, e tu estás? Conhecendo as pessoas segundo a carne, tu estás lá diante da cruz, não. Tu diz que estás depois da cruz, mas com essa prática e ensinamento, tu diz que estás antes da cruz. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém é quantas pessoas abençoadas. Ninguém exclui o homossexual, é? Ninguém exclui a prostituta, é? Ninguém exclui o roubão, é? O roubão, para não dizer o ladrão. Ninguém exclui a moça que gosta de outra moça. Ninguém é contra as pessoas. Ninguém, abençoado. De aqui por diante, disse ele lá perto da cruz, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ele integra dizendo, e ainda que tenhamos também conhecido Cristo segundo a carne, vírgula, dá um time. Ainda que tenhamos conhecido, disse ele, né? Eu que estou dizendo que conheci Cristo segundo a carne, não. Ele conheceu, não sei se teve face a face com ele, mas viveu na época. Cristo segundo a carne era a época do Nazareno. Cristo é Deus. Cristo é depois da cruz, antes é o Nazareno, é o Yahusha. E ele estava dizendo para o povo dele na época, e ainda que alguém aqui conheceu ele segundo a carne, ainda que alguém teve na reunião do Nazareno, já não, contudo, agora, já não conhecemos deste modo. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. A ninguém julgamos, fazemos menção de carne. Porque de agora por diante são espírito, tempo do espírito, pacto dos espíritos. Agora o papai não lida mais com carne, a carne está crucificada com ele.
agora é espírito, ele não te vê mais em carne. Aquela abençoada é um anjo que está ali rodando a bolsinha, vestido de carne. É um ser divino, vestido de uma carne mentirosa. Ela está vivendo a mentira da carne. Está vivendo os desejos da Matrix. Mas ela não é carne, abençoada. Como que eu posso levar os meus ouvintes, as pessoas que são sedentas dos meus ensinamentos, dizer que tem ímpio, pregar que os ímpios estão por aí, porque ele não creu? Eu vou te dar uma palhinha, não vou ler o lugar, não vou dizer onde está, mas o Evangelho diz que Abraão teve duas mulheres, uma é Sara, gera filho para a escravidão, a outra Agar gerando filho para a escravidão, a terrena. A outra é a celestial Sara, gerando filho para a liberdade. E diz assim, nós, irmão, somos filhos da livre e não da escrava. Porque quem é filho da escrava é escravo, não vai crer, vai duvidar. E ele ainda enterrou em outro lugar dizendo, a fé não é de todos. Não é fé de dar casa, isso não é fé, isso é loucura. A fé é para crer no que o papai fez, é crer no que ele fez em favor da humanidade e viver essa vida santa e espiritual. Entende? Como que eu posso levar as pessoas que acreditam no que eu prego, que são sedentos como o abençoado, deixa eu só falar o nome dele aqui, vocês não fiquem com ciúme, por favor. O abençoado José de Jesus, que mora aí na Zona Leste, Zona Norte de São Paulo. É uma família abençoada aí. Que fala assim, Jota, eu tô faminto, por favor, faz vídeo. Esse alimento é rico demais, não me deixe parado. E eu sei que os demais, Tereza Rosa, os amados do Rio Grande do Sul, abençoada lá de Ilha da Madeira, Portugal, os abençoados lá de Porto Rico, porto-riquenho, africano, moçambicano, pernambucano, brasileiros e etc. E eu vou fazer vocês acreditar que tem ímpio por aí para estar julgando as pessoas segundo a carne. Abençoados! Você não tem cabeça de vento. A mente do papai está ativa. Tu és uma luz acesa. Entende isso, abençoado? Mas alguém diz, aquela pessoa que não acredita também é um escolhido? Abençoado, abençoado. Vamos ler Gálatas. Eu vou botar meu óculos agora, tá? O senhor me dá licença, abençoado? Eu vou botar o óculos. Vamos ler Gálatas 4, versículo 22 ao 30. Vamos ler bastante aqui, né? Gálatas 4, quero ler aqui folhear aqui. Gálatas 4, o versículo é o... Deixa eu mudar aqui um pouco essa posição. 4... é do 22 ao 30. 4 do 22 ao 30. Vamos lá. Diz assim, ó. Aqui, ó. 22 ao 30. Vamos lá. Pois está escrito que Abraão... é aquele lá. Vamos ver. Pois está escrito que Abraão teve duas mulheres. Teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre.
Abençoado, deixa eu ficar assim aqui, né? Para tentar você ver um pouco. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, da lei, e da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegoria, pois estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. H gera filho para a escravidão. 25. Ora, H é o Monte Sinai, um monte da Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe. Entende? A qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que o das que tem marido. Vamos lá. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaac. Esse abençoado são os que crê. Se a pessoa não crê, não quer dizer que ele é filho de perdição. Ele é da descendência da escravidão. Ele veio aqui para ser escravo. Escravo de quê? Da incredulidade, da religião. Mas dentro ele é um ser. Entende isso? Ele é um ser. Vamos ler o 30, né? Irmãos, tu que crê, sois filho da promessa com Isaac. Porque ele não fez uma promessa de nos abençoar? 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Uns que diz que eu sou herege, o juízo de Deus está me esperando, vai me pegar. Satanás, um dia assim, show Satanás, sai daí Satanás. O outro diz assim, é um velho gagá, não sabe o que diz. Eu estou dizendo alguma coisa? Eu não estou dizendo nada. Olha quem está dizendo aqui, ó. Então, como agora? Persegue. Mas não quer dizer que vai para os quintos dos infernos, porque esses quintos não existem. Entende? Vamos lá. O 30. Contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, mas da livre. Entende agora, abençoado? Deixa eu voltar aqui para o meu lugar. Entende agora, abençoado, o porquê essas pessoas aí, elas não vão dar crédito porque elas nasceram para uma escravidão. Ela é escrava na consciência. Elas não vão dar crédito. Mas isso não quer dizer que ela é um ser, que ela não é um ser perfeito. Apenas a umas pessoas não foi dado o direito dele crer. E quem sabe isso por um pouco de tempo. Mas você diz que não vai acontecer mais nada? Sim, não vai acontecer mais nada do que a Bíblia está esperando para acontecer. Que já aconteceu. Tudo isso aqui, abençoado, já aconteceu. Eu creio nisso aqui hoje, mas não trazendo para mim. E apenas com a mente iluminada, ativa, com a mente do papai ativa em mim, eu entendo o que significa isso aqui. E sei que isso aqui não é mais para mim e nem para ninguém, porque nunca foi para outras nações e agora que já se cumpriu todas as coisas. Muito menos agora.
Quando ela estava em vigor, não era para as outras nações, imagina hoje, né? Compreende isso, abençoado? Conselhos finais, abençoado. Conselhos finais. O papai já finalizou a obra. Não existe obra para fazer. Estamos fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus, abençoado? A obra do papai ele mesmo fez. Ele já finalizou a obra e habita em nós. Ele criou o ser humano para habitar nele. Não no humano, mas no espírito que veste, que é vestido do humano. Entende? Essas são as riquezas insondáveis de Cristo. Lembra que o Evangelho diz, fala das riquezas insondáveis de Cristo em Efésios 1:18? Que quem é iluminado entende as riquezas insondáveis, incontável de Cristo. Essas são as riquezas insondáveis de Cristo. Papai em mim. Não é mais esperança da glória, é glória realizada. Era esperança no tempo do Shaul. São as riquezas insondáveis de Cristo. Vivam assim, abençoados. Vivam assim. Sem nenhum temor do mal. Sem pecado, sem diabo, sem inferno. Sem nenhum temor do mal. Cuidado com a sua própria carne. Porque esse é o diabo que anda ao derredor buscando quem possa destruir. Não pense que tem um bicho arrodeando você. E não existe isso. Não existe tentação que não seja carnal, humana. É o humano que tenta você. É o seu humano. É a sua roupa que te tenta. Entende? Quando passa uma menina bonita por aí, faz que nem Geraldo, né, de Moraes. Uia! Se essa mesma carne vai te envergonhar amanhã. Esse é o diabo que te rodeia e que te tenta. E alguns também que estão do teu redor, outras pessoas. Cuidado com isso. Entende? Esse é o diabo que você tem que cuidar dele. É a sua própria carne. Compreende? Tem um amigo meu, eu acho que é o Pedro Kelly. Ele tem um canal aí. Esqueci o nome do canal dele agora. Ele é meu amigo, a gente já conversou bastante. Eu acho que é ele que tem uma mensagem dizendo assim: Deus e o diabo no mesmo lugar. Eu nunca fiz uma mensagem assim. Deus e o diabo no mesmo lugar. Eu vi essa mensagem dele e gostei. Deus e o diabo no mesmo lugar. Entende isso, abençoado? Então esse é o conselho final, porque agora eu trago um conselho final no fim do entendimento. O papai já finalizou a obra dele e habita em nós. São essas as riquezas insondáveis de Cristo. Vivam assim, sem nenhum temor do mal. E eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê num outro vídeo. É paz eterna, né? Paz eterna para você.